Olá, boa noite. Sou Edna Galvão. Estou aqui para fazer uma live com a psicóloga Leilane Nascimento e a live será sobre lidando com as emoções após a separação. Eu sou doutora em alienação parental pelo programa de pós-graduação da Unirio em Memória Social e tenho lidado com a questão da alienação parental, guarda compartilhada, falado sobre a importância da mediação familiar e tenho feito algumas lives, todas elas estão no meu canal do YouTube, Quanto Bem Me Queres, Edna Galvão. Todas as lives estão lá gravadas e é bem interessante porque cada live fala sobre um assunto. Então, seria bem interessante vocês entrarem no meu canal do YouTube, ativar o sininho, se inscrever. Eu vou chamar agora a psicóloga Leilane Nascimento, que ela já está aqui avisando que está esperando a minha chamada. Vamos lá. Oi, Leilane. Tá me Oi, vendo? Edna, boa noite. Boa Estou noite, te eu não estou te vendo. vendo. Eu não estou te vendo. Deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Oi, Tatiana, tudo bom? Obrigada por nos prestigiar. Estou aqui esperando a Leilane aparecer. Oi, Sheila, tudo bem? Boa noite. Agora está aparecendo alguma coisa. Agora Olá, sim, mas está congelado aí. estava ao Agora sim. contrário. Ah, Oi? isso acontece. Agora tá legal. Coisas do Leilane, ao vivo. é verdade, é verdade. A gente até acostumar com isso, né? A gente está acostumado a fazer presencialmente, essa coisa de fazer para a máquina, olhando para a máquina é complicado. Mas É, ainda tem a questão da tecnologia, de você ficar, né, acertar de que jeito que é para fazer, né, para dar certo. Mas no final dá tudo certo, né? Então, Leilane, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Vai ser uma honra fazer essa live com você. Você tem um trabalho muito especial, é análise transacional, né, que você faz. Ah, Leilane, congelou? Acho que congelou. Então, mas a Leilane faz um trabalho muito especial em consultório com crianças, adolescentes e adultos. Né, Leilane, está me ouvindo agora? deu uma Congelou. congelada, Estava mas agora congelado. voltou. Tá. Então, eu estava te apresentando, agradecendo, e quero dizer, pontuar mesmo para você, psicóloga, e para todos os advogados de família que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para os assistentes sociais, que são profissionais da maior importância para esse campo do conhecimento da alienação parental, que é onde eu milito, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez e falar que essas emoções depois da separação mexem tanto com as crianças quanto com a mãe e com o pai, né? Porque elas passam aquela fase, das 5 fases, na verdade, do luto, né? Que primeiro é a raiva, não, é a negação, né? Não é isso? A pessoa não quer de jeito nenhum aceitar aquilo, acha que não é possível que esteja acontecendo. Depois vem a raiva, e aí fica irritado com qualquer coisa, não aceita nada. Depois vem a negociação. Quem sabe se eu fizer isso, né? Ele volta ou vocês voltam? Será que a culpa é minha? Aquela coisa. Depois vem a depressão, quando cai a ficha mesmo e a pessoa fica triste e tal. E mais tarde
a aceitação. Isso mais para criança, porque é mais rápido. A fase, né? As fases passam mais rápido. Para o adulto demora mais, né? Pode demorar 3 a 5 anos. E aí eu queria que você falasse também sobre isso e sobre o que você quiser, se apresente, por favor. Pode falar, Edna, Leila. prazer estar aqui com você junto. Agradeço o convite para falar de um tema tão importante, né, nos dias de hoje. Verdade, Então, com certeza, verdade. em meio a esse processo de separação, ocorre uma questão aí de ambas as partes, né? Tanto da criança, do adolescente, como também dos pais. Então, eu penso que é Uhum. importante também falar sobre as principais emoções aí desagradáveis que surgem nesse processo, né? Em meio ao luto, tristeza, medo, raiva. E uma congeladinha. Congelou de novo, Leila. Congelou. Sim. Ah, E existe um termo em análise transacional, que é a linha que eu trabalho. Eu trabalho, meu foco é na clínica, mais com criança e adolescente. Trabalho essencialmente na clínica, algo que eu uhum. amo trabalhar. E uma questão que surge muito, porque eu também trabalho com os adultos, né, é essa questão do contrato. Durante a separação, o contrato, que é um termo da análise transacional, é de extrema importância que seja colocado e reforçado durante todo o processo. Ou seja, nesse contrato, pai e mãe, né, as pessoas ali responsáveis por essa criança ou adolescente, precisam estar cientes que acaba ali o vínculo, o laço afetivo a nível de relação de par, mas vai continuar por toda a vida a relação com essa criança. Então, eu acho que é muito importante estar reforçando isso, qual é o meu papel como pai, o meu papel como mãe, como vai estar funcionando isso daqui para frente, né? Deixando claro cada etapa aí do processo. Você usa uns termos diferentes, né? Nós usamos, na análise transacional que você está falando de contrato, nós usamos aqui conjugalidade, que seria a união conjugal que termina, né, com a separação ou com o divórcio, e a parentalidade que não termina nunca, né? Porque pai é para sempre, Exatamente. mãe é para sempre, não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe, né? Então, o par parental ele vai continuar e de preferência, que eu espero sempre, trabalho pela prevenção disso, eles tenham harmonia, respeito e harmonia entre eles para que não respingue nada na criança, né? Então, a conjugalidade versus a parentalidade. Esses são os termos que eu uso. Entendi. Interessante isso, né? Porque é um jeito diferente aí de nomear, mas um trabalho semelhante de prevenir. Com Eu certeza. penso que assim, se esse processo ocorre de uma maneira harmoniosa, com certeza não vai também contaminar a criança nesse sentido, né? Com emoções que são do pai ou da mãe, em relação a esse processo também de luto deles. Sim, sim, porque não é fácil, né? É uma perda de um projeto de vida, né? Felizes para sempre, né? Que ninguém casa pensando em se separar, né, Leilane? Ninguém. Né? As pessoas pensam realmente que é uma coisa que vai dar certo. E no fim, pode não dar certo a conjugalidade, mas o presente que essa união trouxe, que é o filho, né, vai ficar para sempre. Então, eu costumo dizer que deu certo, né? Deu certo nessa questão, deu certo, né? Os dois amam o filho, os filhos, né? Agora, Leilane, você, a Françoise Douto, né, que é aquela psiquiatra francesa, infantil, ela fala muito, ela pontua muito no livro dela que os pais devem conversar com as crianças na hora da separação, devem preparar as crianças para o que vai acontecer, né? Mas tudo de uma forma muito responsável, com muito afeto, né? Colocando para a criança que ela é muito importante para eles, que é o presente que eles ganharam mesmo nesse casamento, né?
que não namoram mais, eles não se amam para namorar, mas que se amam para continuar sendo os pais dele e tal. Você, quando faz atendimento no seu consultório, eu perguntei isso para outra psicóloga que conversou comigo, com a Suelen, e eu queria saber de você. Você conversa com ex-casais, ou com mãe, com pai, e eles preparam de alguma forma as crianças por ocasião do divórcio, da separação? Como é que funciona isso no seu consultório? O que você percebe? Então, Edna, geralmente o que eu percebo é que tem ali uma comunicação, né, com a criança, com o adolescente, mas assim, não é de uma forma afetiva. Acaba sendo, a gente vai se separar, mas assim, é importante considerar o que essa criança está sentindo. Geralmente não se pergunta, né, o que você está sentindo hoje, meu filho? O que você fez hoje? É essa pergunta que é mais frequente no dia a dia, né? Então, é Uhum. muito importante perguntar o que está sentindo em relação ao que está sendo colocado. E eu percebo que é uma comunicação, mas não é de uma maneira afetiva. E é aí que eu entro um pouquinho nesse trabalho. Eu já trabalhei com casais em meio à separação e eu oriento nesse sentido, né, nessa parte mais de educação emocional. Como que você pode se aproximar? Você pode estar triste, né, pelo seu término, às vezes é um término que é mais conflituoso, mas como que você pode deixar isso claro para a criança que você vai continuar como pai ou mãe dessa criança? E eu percebo que tem alguns ruídos de comunicação. A criança entra no consultório já com algumas questões. Será que eu não vou ver mais o papai? Será que eu não vou ver mais a mamãe? Isso aí é uma coisa que é presente. Verdade. Você sabe que a Suelen, essa psicóloga que eu fiz essa pergunta, ela disse que no consultório dela não teve nenhum caso de casal que tivesse chegado, colocado para ela que antes da separação sentaram com os filhos, que conversaram, que prepararam os filhos para a nova situação, porque tudo vai mudar, né? Por mais que a mãe não faça alienação parental, por mais que consigam conviver harmonicamente, de repente dificuldades financeiras vão rolar, né? A casa é diferente, de repente ele vai ter que sair da casa e ir para outra casa, vai ver o pai com muito menos frequência, né? Então, assim, vai mudar muita coisa na vida da criança. Então, isso tem que ser trabalhado, né? E a adulto, ela se preocupa bastante com isso. Ela não é absolutamente contra o divórcio, ela acha que se é para ser infeliz, é melhor separar, até para a criança, né? E o que que você entende disso, assim? Como é que você trabalha essa questão em relação Nesses aos pais e às crianças, nesse sentido do divórcio? O que que você entende, assim? Como é que você pratica seu trabalho? Então, nesse sentido, que eu oriento os pais, né, às vezes eles me procuram um pouco depois do processo de separação, e aí a criança apresenta alguns sintomas psicológicos, e ali, nesse sentido, eu reforço sobre a questão do contrato, né, porque começam a surgir alguns ruídos, né? Ah, o papai então não vem me buscar, aconteceu alguma coisa, às vezes não é o que é dito. Isso eu acho muito importante de frisar, é o que a criança está captando dessa dinâmica familiar. Então, eu reforço muito da comunicação que seja clara, né, e que, de uma certa forma, pai e mãe tenham esse compromisso, esse contrato juntos. Olha, agora daqui para frente, nesse novo ciclo, qual é o meu papel, como que a gente vai trocar essas informações? E isso, para a criança, é muito importante porque ela está ali captando, ela está começando a perceber como é a vida adulta. Né? Então, geralmente surge no consultório algumas falas assim: ah, mas a mamãe falou alguma coisa que o papai não vai vir me buscar. Às vezes a mamãe nem disse, mas foi entendido por essa criança. Então, eu acho que essa questão do que é não dito precisa ser observado e muitas vezes buscar, sim, orientação psicológica, orientação também aí no seu trabalho, nesse sentido, né? Uhum. Ô, Leilane, você percebe no seu consultório alguma questão de alienação parental, algum indício
de que já está acontecendo alienação parental? Sim, ocorre com muita frequência, infelizmente, né? Uma questão aí que está percorrendo e uma das coisas que mais surge, eu percebo hoje em dia, são com os adolescentes. O quanto que reflete nesse desenvolvimento para a entrada da vida adulta, porque fala da identidade, né? O adolescente está começando a formar ali a ida dele para o mundo e fica muito confuso quando existe a questão da alienação parental, porque é o adolescente ali naquele momento, pelo menos na minha clínica tem surgido muito, que fica confuso. Ah, eu não sei se eu vou para o mundo agora, eu não sei se eu agrado o outro ou se eu desagrado, porque geralmente tem questões ali em relação ao pai e à mãe. O próprio pai tem a ver com a entrada da vida social dessa criança, né? Naquele Sim. primeiro momento, quando ainda é um bebezinho, o pai entra justamente nesse sentido social. E aí, nessa questão da alienação parental que eu percebo, são adolescentes, inclusive, que têm questões de suicídio. Opa, congelou um pouquinho. É. Voltou. E Ah, tem questões relacionadas ao suicídio porque fica uma confusão entre eu ir para o mundo ou ficar. São crianças que têm dificuldade para sair de casa, crianças que têm dificuldade para apresentar um trabalho no colégio. E eu tenho visto mais agora com adolescentes, né? Essa questão mais prevalente. agora, a adolescência já é uma fase muito, muito difícil, né? Para a criança elaborar, né? Se colocar nesse mundo, como você fala. Imagina você ainda colocada a questão da alienação parental nesse meio, confuso que já é essa fase da adolescência, né? Eu costumo dizer que é um tiro no pé, porque ficam dois problemas muito grandes para o adolescente carregar, né? Muito grandes. Agora, no caso, você tem adolescentes que têm essa questão da alienação parental. São meninos ou são meninas? A maioria. Frequentemente ocorre com mais meninas. Agora, a sua pergunta é interessante, porque É geralmente vem porque com é, meninas. é porque a menina, no caso, ela tem essa ligação mais forte com o pai, né? Por causa da questão do Édipo, né? E o menino, Sim, ele precisa da referência do pai. Por isso que eu pergunto, porque é sempre bom saber como é que está isso na clínica, o que é que está aparecendo mais, né? A menina, ela provavelmente ela está ali pensando na vida dela, do futuro, como vai ser quando casar, tendo como referência o pai, se é que ela viveu com o pai, né? E o menino ele precisa muito do pai para ter as referências, né, de homem, né, para conversar com o pai, porque provavelmente ele não conversa com a mãe sobre vários assuntos, vai conversar com os coleguinhas, né, com os amigos e tal. Então é importante ver isso, porque eu acho que você sabe mais que eu na clínica, você tem que atender de formas diferentes, né? Porque as singularidades ali estão presentes, né? Mas é bem interessante isso. E você, na sua clínica, quando chega um pai ou uma mãe para falar qualquer coisa de alienação parental, quem mais está se queixando? É a mãe ou o pai? geralmente a mãe também está surgindo nesse sentido. Mas a mãe, Ainda é uma questão, mas a mãe sim, está se queixando porque ela pratica ou porque ela sofre alienação parental? ela está praticando, e aí aparece isso na clínica, né, de uma forma assim, é muito oculta, muito singela, sabe, sutil a Muito fala. velada, né? Ah, mas é exatamente. Ah, eu não sei, né, se ele vai buscar na terapia, são algumas falas nesse sentido. E aí é preciso investigar, né, porque essa criança está captando essa mensagem. Claro, claro. Mas é muito interessante isso, porque o IBGE aponta que hoje ainda, apesar da guarda compartilhada, nós temos 90, não, agora são 70%
de guardas a posse da mãe. 70% acontece das guardas ficarem com a mãe. E 20% com a guarda compartilhada, o casal. Não é interessante? Por isso que a mulher aparece tanto como alienadora, né? Eu estou escrevendo um livro, que deve sair em janeiro, e isso é apontado no livro. Não que eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor. É o que acontece, é o que a estatística está apontando, entendeu? Então, assim, é uma questão muito séria, o peso fica na mãe, mas é por isso, sabe? Então, a gente acaba se referindo sempre que o pai é que fica distante, né? Que o direito do filho de conviver com ambos os pais, que a mãe que provoca. Mas não é nenhum julgamento de valor absolutamente, entendeu? Sim. A respeito da guarda sentido... compartilhada, Leilane, você tem alguma colocação a fazer na sua clínica? Sim, eu trabalho com crianças, né, que são de guarda compartilhada. Eu acho que é assim, de extrema importância a questão do contrato, de deixar muito bem acordado, né, a guarda compartilhada para alguns casais que eu trabalho, eu atendo irmãos, funciona semana sim, semana não. Então, eu acho importante verificar a dinâmica desse ambiente, porque muitas vezes a criança tem uma certa dificuldade para se adaptar de um ambiente para o outro. Sim. Nesse sentido, geralmente eu coloco para o pai, para a mãe, né? Eu faço as sessões de forma separada, e justamente nesse sentido, como que vão ser mantidas as regras, a questão das atividades, horários, porque precisa ter uma manutenção, apesar de serem pessoas diferentes, né? Serem ambientes diferentes, precisa ter essa manutenção do cumprimento de atividades dessa criança, senão gera uma confusão, né? E Sim. essa criança ou adolescente vai trazer para a sessão também. O Leilane, e essas pessoas que estão compartilhando a convivência da criança, esse ex-casal, na sua maioria, foi o juiz que determinou, porque agora é obrigatório, né? A guarda compartilhada, em que pese muitos juízes ainda cederem para a mãe, ou foi um consenso dos pais? O que você viu mais? Nesse caso, foi um consenso. Eu percebi assim que a separação foi feita de uma forma mais harmoniosa, né? Então foi possível estabelecer esse contrato de uma forma mais clara, mais objetiva para os dois. Mas o que eu observo é a questão dos ruídos, né? Ah, esqueci de avisar que tem que levar para tal atividade. Isso antes até da pandemia tinha uma certa frequência. E aí eu reforçava esse laço, a minha proposta era de reforçar esse laço, esse contrato entre o pai e a mãe, para não deixar aí qualquer ruído de comunicação. Entendi. Porque, assim, a guarda compartilhada, no meu entender, é o melhor dos mundos para criança, né, de filhos de pais separados. Porque a possibilidade de convivência é total, né? Se for um consenso, fica muito mais fácil. Se for uma coisa obrigatória, é um pouquinho mais complicado, mas nada impossível, porque os dois são responsáveis, né? Os dois vão dividir as despesas. Essa coisa de dizer, porque a guarda compartilhada, então quem ficar morando é que vai pagar, não. Os dois são responsáveis. Isso vai de acordo com o rendimento de cada um, o percentual que cada um vai dar, né? Se um ganha mais, vai dar um pouco mais também. Então, assim, quando é um consenso, é muito mais prático. A vida da criança fica muito facilitada, né? Diante de todo o problema que surge com a separação. Mas depois, eu acho que a criança, ela se adapta bem. Eu tenho uma amiga, eu sempre falo aqui isso, que diz que as crianças hoje já vêm com um chip da separação, porque é tão comum hoje em dia, né? E há quem entenda que ter duas casas não tem nenhum problema, que as crianças têm capacidade de adaptação perfeita, então que não tem problema. É claro que não é de uma hora para outra, mas vai acontecer paulatinamente isso, né? Tudo vai depender do afeto, né? De como é tratada essa criança, né? De como os pais se relacionam.
Eu acho que é tudo muito por esse caminho. O que você acha disso? Verdade. Eu penso que o afeto nesse momento, né, a proximidade da criança ali durante a separação e depois é de extrema necessidade, porque as emoções desagradáveis que vão surgir ali em meio à separação, medo, raiva e tristeza, precisam ser permitidas e também aceitas, porque essa criança também está vivendo. Agora, mais para o início, né, você coloca sobre isso, ainda há pouco a gente falou, o quanto que a criança não tem esse entendimento claro, e aí a separação acontece e a criança fica, mas espera aí, o que está acontecendo? Então, nesse sentido, estou com raiva porque eu quero ver meu pai agora, porque geralmente é o que ocorre, quero ver agora. Ok, vai aceitar, vai dar limite, não dá para ver o papai agora, mas vai acolher que essa criança tem direito de viver essa raiva, assim como o pai e a mãe também. Eu costumo dizer, às vezes, né? Respira, conta de 1 até 10. Quando essa criança está falando do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira, não é disso, né? Da relação de par, está falando do pai ou da mãe. Então, respira, busca ali um eixo de equilíbrio para não contaminar a criança, que aí já previne a questão da alienação parental. Às vezes é um olhar sutil que já dá a entender a criança essa questão, né? Essa contaminação. Então, É, acho que é muito importante isso que você colocou agora. é assim, eu acho que validar os sentimentos da criança é da maior importância, né? Você não pode desconsiderar, você não pode dizer, você está chorando por quê? Que bobagem, isso vai passar, né? Engole o choro. Não existe isso. Você tem que validar. Ele está sentindo alguma coisa. Então, você tem que perguntar por que você está assim. Não, é verdade, você tem toda a razão de estar assim. Mas, olha, vai passar, as coisas vão se ajeitar, né? Tentar contornar o problema e validar o sentimento da criança. Tem uma menina que eu conheço, ela é psicopedagoga, eu também sou psicopedagoga, né? E essa menina, ela faz um trabalho em escolas. E ela tem um trabalho muito interessante. Qualquer dia desse eu vou chamá-la para fazer uma live. Ela lida justamente com essa coisa da validação das crianças, dos sentimentos das crianças. Muitas crianças não conseguem externar, né, o que está sentindo, falando, não conseguem. Mas ela faz um trabalho que ela pede para a criança desenhar. E aí a criança desenha, e é muito interessante o que aparece, né, nesses desenhos. A partir desse desenho, ela conversa com a criança e a criança se sente confortável, sabe? E confortada, né? Porque recebeu atenção, recebeu uma validação daqueles sentimentos. Eu vou chamar a Heloísa, o nome dela, é prima de uma grande amiga minha. Eu vou ver se faço contato com ela, porque é uma coisa bem interessante também da gente conversar aqui, sabe? Porque vale muito a pena. Qualquer coisa que a gente possa fazer para ajudar as crianças a passar por essa fase que não é fácil, né? Ainda que seja mais fácil para a criança do que para a mãe ou para o pai, né? Principalmente para aquela pessoa que está ressentida com o término da união, né? Se ficou alguém ressentido, essa pessoa vai sentir mais, né? Porque a criança tem uma capacidade de resolver isso com uma facilidade maior que o adulto, vamos dizer assim, né? Mas, Leilane, mas aí, na sua clínica, você, além da alienação parental, da guarda compartilhada, você sentiu alguém falando sobre mediação, que ia procurar mediação familiar, ou que ia procurar oficina de paz para tentar resolver essa questão da alienação parental? Você sabe de alguma coisa a respeito disso? Infelizmente não, Edna, nesse sentido, nunca chegou.
essa questão da busca da mediação. Eu até cheguei a trabalhar um pouquinho com mediação de conflitos, conheci um pouco do trabalho, né, que eu acho super importante nessa questão da dinâmica familiar, Sim, mas não é uma coisa que parece de conhecimento dos pais verdade, que chegam. verdade. Eu fiz uma live aqui com uma mediadora judicial e ela me falou, e eu já tinha constatado, né? A gente só teve a confirmação de que realmente as pessoas não têm essa informação, né? Eu falei para ela que eu fiz um pós-doc com mediação, sobre mediação familiar, e na época eu entrevistei vários mediadores, e nossa, foi em 2017. Muitos juízes não conheciam ainda. Você imagina? 2017, há 3 anos, né? Sim, É claro que a velocidade da informação vai muito, né? É rapidíssima, né? Acontece. Mas é tanta gente desinformada que a gente fica sem saber como fazer para informar. Nós fizemos uma live aqui só sobre mediação. Ela está no YouTube. É super interessante, com a Rosalia Aguiar, que é uma mediadora de anos. Ela começou lá antes de mim, no Sejus Capital. Assim, é um trabalho maravilhoso que o mediador faz, né? E é assim, você tem que ter sigilo, você tem que ter confiabilidade, você tem que ser voluntário, você tem a pessoa para ir para a mediação tem que estar voluntária, né? Não é uma coisa forçada, você vai porque você quer resolver a situação. É uma comunicação que você consegue restabelecer com seu parceiro, com sua parceira, com a ajuda do mediador. Então, vale muito, muito a pena. São ferramentas que hoje a justiça tem, né? E a oficina de paz é outra ferramenta muito importante. Se você precisar de alguma coisa a respeito disso, você fala comigo que eu oriento a pessoa, eu falo para você orientar a pessoa o que ela deve fazer. O CNJ tem uma oficina de paz online. Então, qualquer pessoa pode fazer. ótimo. É muito interessante, sabe? Tem muita informação importante. É isso, Leilane. O que mais você teria para falar para a gente? Eu quero colocar também, Edna, Hum, que assim que chega dos adultos, né, que vem de separações, é a questão da repetição, o quanto que é importante resolver essas questões, e em alguns casos sim buscar ajuda da psicoterapia, porque muitas vezes algumas crenças ficam de lá de trás devido a questões de alienação parental, e aí na hora que essa pessoa vai se tornar pai, vai se tornar mãe, existem muitas contaminações. Então, isso eu acho importante, né? Assim, pensar não só na criança, mas também nesse pai em formação, como que ficam ali as crenças e valores, o que que é ser pai, o que que eu tive desse pai ou dessa mãe. Isso eu acho importante estar grifando aqui também, né? Porque geralmente é uma repetição. O pai que não teve pai, e aí tem uma questão afetiva muito difícil com essa criança, tem uma distância afetiva muito forte. Como que isso pode ser trabalhado um pouquinho mais, né? Que também na clínica pode ser feito. Eu acho que é importante ter esse conhecimento. Questão da mediação de conflitos, ainda há pouco você colocou. Uma das coisas que eu gosto muito é da questão da comunicação não violenta, né? Então, se trabalha também nesse sentido. A mesma coisa, poder trabalhar na formação desse pai ou dessa mãe, que seja uma comunicação não violenta a nível de contaminação, porque às vezes são tantas crenças, são tantos entendimentos do que eu vivi lá na minha infância, que eu vou estar me comunicando de uma forma inadequada também. Eu acho que isso é importante estar colocando. é repetição de padrão, né? Tanto da mãe quanto do pai, né? Se o pai teve um pai que não estava nunca presente, se você não recebia afeto, né? Nem um abraço, você vai passar exatamente como você foi criado, né? Mesma coisa com a mãe. Então, depois, quando a pessoa tem um pouco mais de informação ou está mais colocada no mundo e está percebendo como as coisas funcionam, você até começa a mudar.
né? Se você estuda mais um pouquinho de psicologia, de psicanálise, né? Você presta mais atenção em determinadas coisas. E com o passar do tempo mesmo, né? Você vai aprendendo a fazer de outro jeito. Senão, você vai repetir aquele padrão, não tem como não fazer, né? A Normanda está colocando aqui, sempre batemos no convívio com nossos pais. E é verdade, verdade mesmo, Normanda, é isso aí. A gente repete o padrão, a gente faz exatamente do jeito que foi criado, mesmo que a gente ache que está errado, automaticamente faz, né? Ninguém faz por mal, né? Cada um está dando o seu melhor. E o melhor naquele momento é daquele jeito, né? Mais tarde pode até perceber, puxa vida, não era assim que eu devia ter feito, mas aí já foi, né? Já foi. Agora, essa oficina de paz, ela dá em termos de alienação parental, ela dá um panorama para o pai e para a mãe que eles saem de lá assim muito encantados. Eu fiz uma live aqui um outro dia com uma oficineira de paz. E ela, Bacana. além de mediadora, ela também trabalha nas oficinas. E ela é de um encantamento com esse trabalho, sabe? É tão feliz ela vê o resultado dos pais e das mães, das próprias crianças, né? Que os pais chegam para ela e dizem assim: puxa, eu não sabia que era assim, né? Eu vou começar a fazer diferente. Porque não tem, né? Às vezes não tem nenhuma informação mesmo sobre isso, né? E faz repetindo o padrão, isso que você acabou de falar, Leilane, é isso mesmo, é isso mesmo. Na sua clínica você encontra Exatamente. muita gente falando isso, que vai no automático, repetindo o padrão, sem consciência? Sim, sim. Assim, na minha clínica hoje, o que eu percebo é um grande número de homens com essa questão, né? A ausência de fato do pai, alienação parental ali presente, e o quanto que é difícil para esses homens, de uma forma geral, tomar posse da vida, assim, profissional, pessoal. Tem uma questão ali que é muito conflituosa. E aí, por isso que eu acho importante, né? Geralmente, quando eles estão ali naquele processo, eu me lembro alguns no início, quando se tornaram pais, e agora? O que que eu vou fazer? Uma confusão, desespero. E é importante isso, né? Eu posso ter aprendido a viver de uma forma como filho, mas eu posso dar um novo sentido como pai. Como é que eu vou reciclar o que eu vivi lá atrás? E eu percebo muito isso de uma forma assim mais específica com os homens, essa dificuldade. Você sabe que eu fiz o meu doutorado em cima da alienação parental. Mas a dissertação eu fiz sobre o pai contemporâneo. E isso que você acabou de falar está no meu livro. Esse livro deve sair em março ou abril do ano que vem, Bacana. porque estou primeiro acabando do doutorado para depois pegar no da dissertação. Mas é isso mesmo que acontece. Ele, para ser pai, ele primeiro tem que reelaborar tudo que ele viveu como filho, né, para se preparar para ser pai. Mas tem uma coisa muito importante, isso eu não queria deixar de perguntar a você. Na sua clínica, você percebe o que eu aprendi, tanto para a dissertação quanto para o doutorado, que o pai só se torna pai se a mãe assim o desejar? Você percebe isso? Sim, exatamente isso. É o lugar do pai, né? Esse lugar é, de fato, é presente. Se não tem essa permissão, fica uma coisa distante. E Não aí, fica geralmente, difícil? vai ocorrer a simbiose, né? Porque esse filho vai ficar ali junto dessa mãe. E podem gerar outros problemas ali nesse sentido, né? Porque muito antigamente mesmo, o pai pegava a criança, ele era o marido da mãe, levantava, isso, e ele era o pai. Socialmente, todo mundo sabia que ele era o pai, já estava ali definido, ele não tinha dúvida. Mas hoje, que a mulher, né, tem todos os direitos que ela lutou para conquistar,
teve essa emancipação feminina mesmo, né? O homem está perdendo esse lugar e aí ele às vezes não sabe que lugar é esse que ele tem, não é verdade? Então, se a mãe não permitir que o pai seja o pai de fato, e se ele, mesmo tendo essa permissão, não desejar de fato adotar aquele filho, o negócio também não vai. Então, são dois entraves aí, né? Um é que realmente a mãe dê condições para que o filho considere como pai de fato. E o outro é que ele de verdade queira esse filho, adotar esse filho como filho. Não basta ser só de sangue, né? Então, são dois entraves bem Exatamente. importantes para o pai. Isso tudo está no meu livro. Eu acho que eu vou conseguir ajudar bastante pais quando ele sair, for lançado esse livro. Como de alienação parental também, porque falta informação. Do mesmo jeito que falta para mediação, aliás, tem uma parte que eu falo da mediação também, porque quando a gente quer achar solução para a alienação parental, eu fui buscar em duas coisas. Na guarda compartilhada, né? Que é o antiparo para alienação parental, e na mediação, porque se você consegue que o ex-casal vá até lá para conversar, eles vão conseguir se comunicar de alguma maneira, e mesmo que não entrem em acordo, eles já vão se olhar diferente, né? Já vão perceber que do jeito que estava não dava para ficar, que tem que melhorar, tem que transformar alguma coisa. O objetivo da mediação é a transformação. Então é isso, está tudo lá no meu livro. Eu queria que você falasse agora da sua clínica, fizesse uma propaganda aí do seu trabalho, para a gente terminar daqui a pouco a nossa live, que já tem 40 minutos, já vai dar 40 minutos. Vamos lá, Leilane. Edna, eu penso que é um trabalho de muito enriquecimento, né, e principalmente de conhecimento para a população de uma forma geral, com certeza vem a integrar ainda mais nesse sentido de prevenção, né, de cuidado da comunicação nesse ambiente da família. Quero agradecer pelo convite, adorei estar aqui compartilhando com você e trocando, né, conhecendo um pouquinho mais também do seu lugar de trabalho. Eu trabalho hoje na clínica, né, com crianças e adolescentes em especial, mas também trabalho com adultos. Atualmente estou atendendo no centro do Rio e também no Largo do Machado, mas por hora estou online ainda devido à pandemia. Tenho aí maiores informações, tem o meu Instagram nesse folder, né, de hoje. E Uhum. agradeço mais uma vez. Prazer estar aqui junto, prazer estar aqui com quem compartilhou conosco essa noite, essas informações. Imagina, Leilane, o prazer foi todo meu, prazer imenso, uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Você sabe da importância que eu dou aos psicólogos e aos profissionais do direito de família, porque esse campo do conhecimento precisa muito, muito de vocês. Então, foi um prazer muito grande. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ficou aqui escutando a gente. Tomara que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, né? E que vocês, se gostaram, vocês compartilhem isso, porque quanto mais pessoas informadas, melhor para todo mundo, né? Melhor para a nossa sociedade, para esse mundo que é possível ser mais harmonioso, né, Leilane? Muito Com obrigada, certeza, gente. Edna. Fiquem com Deus. Muito, muito Um obrigada. A Helena está beijo. entrando agora, que eu estou acabando a live e a minha amiga está entrando. Um beijo grande. Fiquem com Boa Deus, noite, gente. queridos. Tchau, amor. Obrigada, Edna. Nada, obrigada a Tchau. vocês. Tchau, obrigada a todos.